Olá, nós somos alunas do curso de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Este curso que é fornecido pela Unemat e pela AvaCaps. Eu me chamo Gislene, sou uma mulher morena, de cabelos pretos, cacheados na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa com listras azuis e brancas. Estou usando também alguns acessórios, como brinco, pulseira e uma corrente. Bom, ao meu fundo aqui tem uma parede branca e nas laterais duas imagens marrons. O nosso trabalho é sobre a importância da linguagem para a aprendizagem, com foco na educação inclusiva. Como nós falamos da importância da linguagem para a aprendizagem, nós também sempre devemos lembrar de Vygotsky, que foi um professor, um psicólogo, que deixou um grande legado para a educação. Nós podemos citar, por exemplo, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né? Lá onde fala sobre os eixos estruturantes. Ele foi o fundador da teoria, a psicologia histórico-cultural, que enfatiza a importância, né, da cultura e do homem, ou seja, a cultura se integra ao homem por meio da interação social e isso mediado pela linguagem. Para Vygotsky, a linguagem ela é indispensável para a evolução, né, do ser humano. Nós, ao nascermos, nós possuímos esses processos elementares básicos, como, por exemplo, o sensorial, né, da criança, e conforme o indivíduo ele vai se interagindo com o meio, com a sociedade, seja no ambiente escolar, no trabalho, ele vai se desenvolvendo e ele vai amadurecendo o seu cognitivo. E quando ele amadurece esse cognitivo, passa a se chamar processos psicológicos superiores. E tudo isso ocorre por meio da intervenção do professor. Vygotsky defende que o professor ele é indispensável durante todo esse processo. Por quê? O professor ele possui a intencionalidade educativa. Então, é ele quem impulsiona, quem estimula o desenvolvimento dessa criança. Mas quando nós falamos da educação inclusiva, né? Nós falamos de crianças neurodivergentes, nós também temos que lembrar do papel do cuidador, né? Do mediador dessa criança. Então, essa interação da criança, ela é com o colega de sala, com o próprio mediador, né? Se tratando de crianças atípicas, com a sociedade, de uma forma geral. Nós podemos citar como resultado desse pensamento, desse processo psicológico superior, por exemplo, a atenção, o raciocínio lógico, né? A capacidade de planejar, tudo isso é resultado desse desenvolvimento da pessoa. Para Vygotsky, a interação, né, do indivíduo com o meio, ele diz que o meio, ele influencia na vida do indivíduo, assim como o indivíduo influencia no meio em que ele vive. Então, para Vygotsky, a linguagem, ela é indispensável, né? E ele também diz que é através da linguagem que o sujeito organiza os seus pensamentos, que ele organiza ali as suas ideias, né? E também adquire as suas experiências, transformando elas em pensamentos. Ele também enaltece a importância do momento de introspecção desse indivíduo, do momento de ele ali parar no seu íntimo, analisar todos esses processos em que ele se interage com os indivíduos, né, na sociedade, e ele absorve para si esse conhecimento. Bom, quando a gente fala da questão da importância dessa linguagem, no contexto de educação inclusiva, é muito importante a gente falar que a linguagem, ela tem que ser muito bem clara, muito objetiva, né, para essa criança. Tem que ser uma linguagem acessível, né, para que de fato ocorra a inclusão. Neste momento, eu quero aqui deixar uma pergunta para você que nos assiste. A linguagem, ela é uma ponte ou uma barreira para a inclusão? Eu quero passar aqui a palavra agora para a nossa colega Gabriela, que estará dando continuidade à nossa apresentação. Boa noite a todos, meu nome é Gabriela, sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros longos e estou usando uma blusa na cor laranja, ao meu fundo uma parede branca de cerâmica. E eu vou falar um pouquinho sobre a importância da linguagem para o desenvolvimento humano e para a aprendizagem. Bom, segundo a perspectiva que o Vygotsky ele nos traz acerca da linguagem, a linguagem ela é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento humano e para a aprendizagem, pois é por meio dela que o indivíduo ele é capaz de pensar, de se expressar, de interagir e se comunicar com o mundo ao seu redor. E dentro da educação inclusiva,
o papel da linguagem ele ganha ainda mais relevância, pois é por meio dela que os alunos, sejam eles com ou sem deficiência, com ou sem necessidades específicas, independente de suas características, de suas singularidades, eles podem participar de forma ativa da construção do conhecimento e da aprendizagem. E quando nós valorizamos as diferentes formas de linguagem, seja ela tanto a linguagem oral, escrita, visual, tátil, como a Libras, né, os recursos visuais, as comunicações alternativas, ou mesmo as variações culturais, nós estamos promovendo a inclusão e garantindo que esses alunos se sintam pertencentes, se sintam acolhidos e não se sintam excluídos do meio que eles estão inseridos. Porém, a falta da acessibilidade linguística pode gerar barreiras, dificultando assim a compreensão, a participação e o desenvolvimento social e escolar desses alunos. Por isso que é importante que nós, enquanto educadores, e que as escolas criem espaços que ampliem e respeite as possibilidades de linguagem, de forma que reconheça a linguagem como um direito e um caminho para o sucesso de todos, e dessa forma nós não vamos estar apenas contribuindo para o desenvolvimento social e cognitivo dos educandos, mas também para a construção de uma escola mais justa, mais equitativa, mais participativa e mais acolhedora para todos. Agora a Edinara vai falar um pouco mais para nós. Boa noite a todos. Me chamo Edinara, sou uma mulher morena, de cabelos castanhos. Estou usando uma blusa preta com mangas e estou em um quarto com paredes brancas e uma cortina na cor bege. Ainda dentro do contexto, podemos discutir sobre Vygotsky, né? Que, segundo ele, relacionar os conceitos à realidade envolve a interação do indivíduo com o contexto social. Esse processo de interação, ele é mediado através da linguagem de diferentes formas, assim como foi apresentado por nossa colega anteriormente. Esses conceitos, eles são divididos em conceitos espontâneos, que são aqueles adquiridos por meio de experiência cotidiana e através da interação, e conceitos científicos, que são aqueles ensinados e aprendidos em ambientes escolares ou igrejas, com base em um sistema de conhecimento organizado e estruturado. Vygotsky, ele também defende a ZDP. O que é a ZDP? A ZDP é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Esta zona está dividida em duas partes. A Zona de Desenvolvimento Real, que é tudo aquilo que uma pessoa consegue fazer de forma individual, sem necessitar de ajuda de outras pessoas, e a Zona de Desenvolvimento Potencial, que é aquilo que uma pessoa consegue fazer somente com auxílio de alguém, né, com a ajuda. É onde o professor ou o mediador fará uma mediação para que a pessoa consiga atingir o seu potencial ou o seu objetivo. Um exemplo prático que a gente pode ver dentro da educação inclusiva é uma sala de aula com um aluno com dificuldade de escrita e ele pode apresentar uma seguinte situação. ZDR, que é a Zona de Desenvolvimento Real. Ele consegue copiar palavras simples do quadro, mas ele tem dificuldade em escrever frases muito completas e tem dificuldade em organizar suas ideias no papel, né? E dentro da ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Potencial. Com a ajuda de um colega, ele pode oferecer dicas, né, de como organizar as frases ou apresentar um texto de forma mais clara, e esse aluno ele pode conseguir escrever um parágrafo completo ou coerente, né? E qual que é a importância da ZDP dentro da educação inclusiva? A ZDP, ela é fundamental na educação inclusiva, porque ela permite que todos os alunos, independente das suas dificuldades, faça com que eles avancem em seu desenvolvimento. Ao oferecer um suporte adequado, os educadores eles podem promover a aprendizagem significativa e o desenvolvimento pleno de cada aluno, né? Respeitando assim as suas individualidades e as suas potencialidades. Bom,
A educação, ela só será inclusiva quando as diversas formas de linguagens forem acessíveis a todos. Eu quero aqui agradecer a todos que nos assistiram e uma boa noite. Nesse momento, eu quero agradecer a todos, né, pela participação, pelo aprendizado que adquirimos durante esses dias. E podemos perceber que a linguagem ela é uma ponte para a educação inclusiva, né? E que ela é uma mediadora importantíssima no desenvolvimento humano e na aprendizagem. E que ela não é apenas um meio de comunicação, mas ela também é um método, um elemento fundamental na formação de uma educação inclusiva. Eu gostaria de deixar aqui também os meus sinceros agradecimentos, né, por essa semana de estudo e de aprendizado enriquecedor. Que com certeza, né, nós pudemos compreender que a linguagem ela é essencial para o desenvolvimento de todos, né, e que isso vai refletir com certeza nas nossas práticas pedagógicas para que nos tornemos cada vez melhor. Muito obrigada a todos e uma boa noite.